palestrante, é uma coisa... A gente fica assim, não é uma palestrante, né? A gente vai conversar, nós vamos trocar ideia e gostaria que vocês trouxessem tudo que for dito para vocês, como eu também, estudando, trouxe para mim, né? Tudo que a gente ouve, seja de qualquer orador, né? Porque o orador daqui é que é uma pessoa mais elevada. Não, não é isso. Então, nós vamos sempre trazer para nós, assim como estudando, também trouxe para mim. E eu espero que vocês tragam tudo que foi estudado hoje para vocês. Então, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Brandos, deveríamos ser brandos, dóceis, né? Calmos e pacíficos, almejando a paz. Então, que sejamos brandos e pacíficos. Brandos, porque herdaremos a terra. Bem-aventurados os brandos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês vão achar um contrassenso eu falar de brandos e pacíficos e mostrar aqui no primeiro slide agressividade, violência. Violência e agressividade, o que tem a ver um tema com o outro? Violência é o ato de constranger física ou moralmente, é o uso da força. É a forma de constranger alguém mais fraco do que nós fisicamente, o que a gente vê todos os dias. É só ligar a televisão, não precisava nem vir a uma casa espírita para ouvir falar de violência. Bastava nos ligar a TV que nós estamos assistindo diariamente, não é? Violência contra a todos, vamos dizer, entre aspas, né? Violência contra a mulher, criança, idosos, né? Pessoas de ruas, homoafetivos e etc, e etc. E também constranger moralmente, através da humilhação, através de tentar diminuir a pessoa. Então isso também é uma violência e é uma agressividade. Na vida de hoje, nós nos preocupamos com nossa segurança pessoal, da família, de nossas empresas. Construímos muros altos, instalamos equipamentos sofisticados, alarmes, circuitos de TV, como alerta de eventuais usurpadores de nossos bens. Todos tememos o roubo, o furto, o constrangimento físico, a agressão. Normal. Se a gente vive num mundo em que o mal ainda está reinando, normal que tenhamos medo, normal que a gente se proteja realmente. Mas nós estamos cuidando de quê? Dos nossos bens materiais. Nada contra a gente ter bens materiais, né? E a gente vai carregando esse medo conosco. Até medo de andar na rua nós temos, de encontrar alguém estranho, o que a gente faz? Atravessa a rua imediatamente, desvia o caminho, não é? E aí vivemos com medo. Aquele medo que tem pessoas que paralisam. Estamos vendo aí síndrome do pânico, né? Paralisa a pessoa, não consegue. Se ela passar por uma situação de um assalto, de um roubo, de um furto, a pessoa, o psiquismo dela atua na hora e vem esse medo, esse pavor de sair de casa, pavor de ir ao trabalho, sempre achando que aquilo vai acontecer novamente. Então, com isso que a gente faz, fica num casulo, não é? Um casulo até psicológico. Eu não vou porque vai acontecer alguma coisa comigo e eu não vou saber me defender, eu não vou conseguir. Então, resguardamos-nos da violência que vem de fora e que pode nos atingir. No entanto, existe outro tipo de violência para a qual não atentamos, é a que reside em nós.
Aí eu pergunto, alguém aqui traz violência dentro de si? Será que estamos todos aqui evoluídos o suficiente? Será que nós todos aqui somos brandos e pacíficos? Estamos trazendo a violência em nós? O que vocês acham? Sim. Infelizmente, sim. Todos nós trazemos. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, que é o segundo planeta na categoria de evolução, nós só saímos do mundo primitivo. Ainda estamos no segundo. São 5 as categorias. Nós estamos aqui ainda no segundo. Estamos indo para a regeneração. Já estamos vamos dizer assim, no clímax de saturação do planeta para a gente mudar essa categoria. Vamos passar para a regeneração, aonde vai reinar o bem, terá resquícios do mal, mas ainda, mesmo tendo resquício do mal, o bem vai reinar. Então é onde nós temos que começar a trabalharmos na nossa brandura, né? E sermos realmente pacíficos. Falamos da violência da indiferença, noticiários diários sobre a fome, miséria, guerra, catástrofes, e prosseguimos de braços cruzados. Nos sensibilizamos, mas manchetes seguintes nos permite que tudo caia no esquecimento. E às vezes até choramos. Nós nos sensibilizamos tanto com certas situações que aquilo choca. Como pode? Gente, como pode uma pessoa passar pelo que a gente tem visto com os nossos irmãos? Na guerra, agora com o terremoto, as enchentes, nós não temos noção do que seja isso, essa dor. Nós não temos noção. Essas famílias sendo desfeitas, órfãos, né? Mães que perdem os filhos todos, a família toda, não é? Quem sobrevive, imagina o psiquismo dessa pessoa. O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou recomeçar? Mesmo que seja com uma enchente, que não tenha sido uma tragédia ou de guerra ou do terremoto. Como eu vou recomeçar a minha vida se eu levei anos para construir tudo que eu tenho e de repente eu perdi tudo? Então, choca, mas nós ficamos de braços cruzados. Qual a nossa atitude? O que eu poderia fazer? Mesmo que fosse com um fardinho de água, mesmo que fosse com juntar uma sacolinha com roupas, com algum alimento. A gente sempre costuma colocar que isso é uma função governamental. Isso é uma coisa muito grande. Então, é a forma de cruzarmos os braços e deixarmos, né, passar isso despercebido para nós. Violência que assistimos com muito interesse sobre a agressão sofrida por personalidade importante. Desejamos saber tudo. Quanto maior for a violência, mais interessados ficamos para depois reprisar para o colega, vizinho, amigo, familiares. É ou não é isso que acontece? Quando tem uma personalidade que sofre por alguma situação, nós seguimos. Tem pessoas que mudam o canal para ver se no outro está passando a mesma coisa, se tem alguma novidade. Acompanha todo dia, não deixa de acompanhar. Porque é como se estivesse torcendo, porque aquele ser, aquele irmão, sofresse bastante, né? Olha como que nós trazemos dentro de nós esse sentimento da agressividade, da violência. É o que nós estamos colocando para fora. Vocês querem saber se passamos por essa situação? Vigiem os pensamentos. O que nós estamos pensando hoje? Quando eu assisto alguma coisa que fale de uma personalidade importante. O que a gente pensa? Ah, é isso, é ladrão, é safado, ao nosso julgamento. Se nós julgamos, é porque nós nos sentimos superiores moralmente. E nós estamos nessa condição? Só Deus para julgar. Quem sou eu? O que eu fui? O que eu estou fazendo aqui?
Qual o meu propósito de vida aqui na Terra? Não nos recolhemos à intimidade do coração para orar pelo agressor, pelo agredido e seus. A parte a fama são gente como toda gente, sofre como todos. A dor tem caráter universal e imparcial. Assistimos impassíveis a programas em que o ser humano é exposto em toda a sua nudez moral. Vamos tentar nos colocar no lugar dessas pessoas. Será que vamos conseguir? A gente se ver nu moralmente, a nossa vida ser totalmente exposta para o mundo inteiro, que seja para o Brasil inteiro, que seja para São Roque inteira. Não dói? Olha como nós somos ainda. Olha aí a nossa agressividade. Nos recolhemos para fazer uma oração pelo agressor e pelo agredido também. O agressor também precisa oração. Ele precisa de preces. É um ser humano. E a dor tem caráter universal e imparcial. A dor é inevitável a todos nós do planeta. O sofrimento é opcional, mas a dor é inevitável. Não existe um ser que tenha passado pelo planeta sem derramar uma lágrima. Não existe. Vocês conhecem alguém que esteja passando pela vida aqui, uma existência que não tenha derramado uma lágrima de dor, seja ela por qual motivo for? Onde a problemática física ou de ordem íntima é levada a público como contos de lazer e diversão. Temos que lembrar que os envolvidos são seres humanos que sentem, sofrem, se angustiam. Violência de dentro que alimentamos todos os dias, permitindo que ela se torne hidra voraz. Hidra é coisa ou fato que envolve perigo público ou que ameaça a ordem social. Voraz, que consome com violência. Nós temos que trazer, e se fosse comigo, se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Então nós temos que ter essa empatia. Gente, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, se nós sofremos, o outro também sofre. Então, deixarmos de julgar. Somos seres em construção. Nós somos espíritos em construção. Existem pessoas que estão no erro, mas um dia serão também espíritos puros, assim como nós também seremos espíritos puros. Vamos lembrar do que o Cristo falou. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. Então um dia eu vou ser como Jesus Cristo. Sim. Vai depender de quem? De mim. Eu que vou fazer a minha evolução, até eu chegar a ser um espírito de luz. Então, nós temos que ir tirando essas mazelas de nós, tirando essa agressividade, essa violência que todos nós carregamos. Isso daí é inevitável. Violência é a atitude que destinamos a idosos e enfermos difíceis sem nos preocuparmos com seu bem-estar. Pagamos, mas não cuidamos. Deixamos em asilos, aliviando nossa consciência, dizendo que temos muito trabalho. Sabemos que existem idosos que sofrem violência dentro de seus lares. Não queremos ouvir queixas e lamentações. É ou não é? Quantos idosos que a gente vê o abandono? Quem aqui de nós seria capaz de parar a própria vida para cuidar de pai e mãe que esteja numa idade avançada?
A gente sempre tem, não, mas eu tenho a minha vida, é o meu trabalho, eu não posso parar a minha vida por causa da mamãe ou por causa do papai, eu não posso fazer isso comigo. Esquecendo que um dia nós podemos estar no lugar deles. E aí gostaríamos de passarmos pela situação que às vezes nós estamos provocando a eles. Raros os que param realmente a vida para recomeçar depois, mas naquele período de paralisação, cuidou de um pai, de uma mãe idosa, precisando, são os nossos idosos, são os nossos velhinhos. Foi através deles que chegamos aqui. Mas a gente fala, não, eu tenho a minha vida, eu não posso parar para cuidar da mamãe, cuidar do papai. E aí vai tocando. Isso é o quê? É um tipo de violência que trazemos, egoísmo. Não vou fazer, não posso parar a minha vida. Muitos pagam pessoas estranhas para que cuidem, mas não são capazes de acolher na própria casa. Tudo bem, até que paguem, mas embaixo dos seus olhos. Ali vigiando o que estão fazendo com eles. Eles são vulneráveis, né? Crianças abandonadas nas ruas e orfanatos. Nós assistimos, vemos, atravessamos a rua, temos medo dessas crianças. Então, o que fazem? Esses aproveitadores utilizam essas crianças de rua para o crime. Elas não recebem amor. Então, elas são o quê? Como que elas vão se virar? Elas não têm o psiquismo ainda formado, não têm amadurecimento ainda para elas conduzirem a própria vida. Eles precisam serem conduzidos. Então, deixamos de lado, fingimos que não vemos, atravessamos a rua. Temos medo das crianças de rua, nós temos medo. E cada vez mais eles se tornam como violentos. Imagina o que se passa dentro do psiquismo dessa criança que ainda está em formação. É o pavor. Pedofilia, abuso sexual contra crianças e adolescentes. É um crime bárbaro. E a criança não tem voz. Ela fica amedrontada. Ela não tem como se defender e não sabe como procurar ajuda. Mas está aí. Uma violência que a gente vê todo dia. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Quem tem condições de fazer alguma coisa sem só assistir os abusos que tem? Violência é o ato de mudez que usamos para agredir o outro no relacionamento doméstico. É o filho que se fecha em si mesmo como forma de agressão aos pais por não lhes concederem o que anseiam. São pais que utilizam silêncios gélidos para com os filhos na demonstração da não aceitação de suas atitudes ou de sua maneira de ser. Vendo? É a mudez. Alguém já passou por isso em casa? Acho que todo mundo passa ou sofre essa mudez, ou a gente tem essa atitude de mudez com o filho reprovando. Ele está esperando que nós somos os educadores, nós nunca podemos esquecer isso. Nós viemos como os genitores, né? E aí a gente se fecha com esse filho, esperando o quê? Que ele vá resolver toda essa situação. Então a gente fica no casulo, emudece. Violência são os casais que entre si
contratam a mudez como símbolo do desconforto de viverem um ao lado do outro como acorrentados sem remissão. O que nós devíamos pedir? Perdão e termos indulgência. Então aqui, 2 tipos de casais, né? Mudos. É um tipo de violência que a gente traz dentro de nós. Não fez a minha vontade. Então, é uma demonstração de uma agressão minha. É ignorar. Ninguém gosta de ser ignorado. Então, eu ignoro. Senão, eu vou verbalizar com agressividade. Então, tudo isso nós temos que estar pensando. Quem sou eu? Trazermos, gente, para nós, porque a gente costuma sempre trazer as coisas vendo um familiar, levando para o vizinho. Se o familiar não estiver aqui, nem o vizinho, é para nós que estamos aqui. Nós que precisamos ouvir, nós que precisamos trazer isso para dentro de nós. Qual está sendo a nossa atitude? Né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente, às vezes, fica numa mudez, não quer saber, não sabe como resolver, né? Não tem a iniciativa de um diálogo, não é aos berros, é um diálogo. Vamos sentar, vamos conversar. Todos nós estamos em construção espiritual. Não tem perfeição aqui na Terra, tanto que estamos num planeta de expiações e provas. Então, temos que pensar. Violência é a agressão verbal, não estou conseguindo ler. O uso de palavras agressivas com a intenção de causar danos, de depreciar, de prejudicar, de magoar ou causar ansiedade de maneira grave e humilhante, seja no relacionamento familiar ou fora dele. Devemos sempre promover o diálogo. Violência é a indiferença pelo bem-estar alheio. Quando chegamos em casa, somos servidos em tudo, sem sequer nos preocuparmos com os rostos das pessoas que nos servem, talvez com expressões de preocupações, lágrimas no rosto, sejam colaboradores ou familiares. Ali, uma sombra virando, vamos dizer, o rosto para não ver, porque ali não está dando para vocês verem, mas ali tem uma pessoa de rua deitada. É um tipo de violência que nós carregamos. Quem não faz isso na rua? A gente até atravessa a rua para não passar perto do outro. Uma pessoa, às vezes, precisando, às vezes, apenas de um bom dia. Às vezes ele nem quer algo material, mas a gente evita, né? A gente tem medo do outro, do semelhante, nós temos medo. E a agressão verbal. Gente, vamos imaginar quantos fluidos estão saindo dali, daquela discussão. O que nós estamos emitindo contra o outro? O que o outro está absorvendo disso? Então, vamos trazer. Eu faço isso? Eu tenho alguma atitude dessas daqui? Porque nós temos que trazer para nós, não é para o outro, não é para quem ficou em casa, tanto que nós estamos aqui. O que eu preciso aprender? E agir. Violência, não sei se dá para vocês verem a imagem, é comer, usufruir dos bens, deitar-se sem contribuir em nada pela paz no lar. Bastaria sorrir, agradecer, abraçar quem carece de ternura. São pequenas atitudes. Aqui, não sei se vocês deram para ver, é um quarto ali extremamente revirado e do lado de cá uma mulher deitando que tem até um prato de comida em cima da cama. É um tipo de violência. Quem vai arrumar aquilo ali? Mesmo que ela seja sozinha.
Mesmo que a pessoa mude sozinha, é uma autoviolência aquilo dali. O que eu estou fazendo comigo? Porque o que eu fizer comigo, tranquilamente eu vou fazer com o outro. Se eu não tiver respeito a mim, eu vou ter por alguém? Se eu não me respeitar, como que eu vou respeitar o outro? Baseado em quê? Então, custa colaborar. Às vezes chegamos em casa cansados, mas a pessoa que ficou em casa costuma, às vezes, ser interpretada de uma forma assim: ah, ficou em casa o dia inteiro, a pessoa não trabalhou em casa, não? Será que limpou a casa? Quantos daqui que não tem uma pessoa que trabalhe na casa para fazer o serviço? Será que aquela pessoa ficou dormindo, deitada o dia inteiro? E a casa se arrumou sozinha? Então a gente tem que ter esse respeito, né, pelo outro. Outras violências: desrespeito à vida, uso de drogas de todos os tipos, afetando não só o físico, como também o psíquico. Suicídio direto e indireto. Direto, ato de desequilíbrio contra si mesmo. Indireto, fumo, álcool, sexo desregrado, gula e tantos outros. Olha aí um desrespeito a nós mesmos. Eu sei que o vício, gente, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu só fumo um cigarro. É um cigarro, e é um vício. Para quem fuma aqui, sabe o quanto é difícil ficar sem um cigarro. O quanto é desesperador, às vezes, para quem fuma. Mas ela tem que ter a consciência de que é uma autoagressão, que aquilo ali está prejudicando o físico dela, não é? Então a gente tem que sempre pensar em tudo. O que eu estou fazendo comigo? Pessoas que às vezes, por um simples ato de que não foi satisfeita a vontade, comete um suicídio, achando que está fugindo de todos os problemas. Mero engano, porque ela está se comprometendo ainda mais. Porque quando passar por outro lado, através do suicídio, ela vai descobrir que ela não acabou com a vida dela, só acabou com o corpo. E a vida dela continua. E aí? Olha o sofrimento desse espírito, desse ser. Como vai fazer? Não dá para voltar mais. De falar: não, eu não vou fazer. Então, gente, isso a gente tem que ter um alto equilíbrio, procurar ajuda. Não é vergonha para ninguém procurar uma ajuda. Eu estou necessitando, eu preciso conversar. Eu estou no desespero. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas verbalizar, falar, procurar alguém, ir numa instituição. O que eu posso fazer por mim? Né? A gente não pode ter esse orgulho de achar que a gente pode resolver tudo, porque não pode. Aborto. Além de consequências físicas, psíquicas, também espirituais. Crime delituoso, doloso, estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos para se defender. Vítima totalmente indefesa. É uma agressividade. Quem pratica um aborto por livre e espontânea vontade, é uma agressividade a si mesmo. Porque a partir do ponto em que estamos grávidas, vou incluir inclusive aos homens grávidos, porque uma mulher, não, né, a não ser por uma inseminação artificial, mas grávidos têm esse comprometimento com esse espírito que ali está. Então, mas não tem nada. E como nada? A partir do ponto em que uma mulher na concepção engravidou, ali já tem um espírito que está ligado ali. Como eu não tenho nada ali? Eu tenho um ser que vai se formar ali.
mesmo que seja um embriãozinho. Ali tem uma programação espiritual que já está toda programada para aquele espírito que se ligou àquele corpinho na hora ali da concepção. Ele já estava pronto para isso. O mundo espiritual todo trabalhou para que isso fosse acontecer. E aí eu arranco de mim, vamos dizer assim, com toda a violência possível, para tirar aquele ser que eu não quero. Quem sou eu para fazer isso? É uma agressividade muito grande a gente mesmo e principalmente ao espírito que se preparou para poder reencarnar. Teve uma programação reencarnatória para esse ser. E eu, por livre e espontânea vontade, achando que vai atrapalhar a minha vida, eu provoco um aborto. Vou ter consequência? Ah, mas com certeza. Com certeza. E não vai ser nada muito agradável isso daí, não é? Quem somos nós para julgarmos os desígnios de Deus? Aí falando da eutanásia. Quem somos nós para julgarmos os desígnios de Deus? O que sabemos quanto à necessidade espiritual da pessoa que sofre? Talvez pensamos mais em nós, pois também sofremos, vendo um ente querido em tamanho padecimento. O espírito ali alojado, com certeza necessita desse padecimento para sua evolução. Pensemos nisso. Porque tem pessoas que falam assim, gente, está sofrendo tanto, tem que desligar os aparelhos. Quem somos nós para tomarmos essa decisão? Se o espírito está ali naquele padecimento, é porque ele precisa desse momento. Porque às vezes é o momento do arrependimento dele, mesmo que isso demore um pouco. Mas é um padecimento necessário. O espírito, se o corpo ainda não terminou com todas as funções, se o espírito está ligado ali, tem vida ali. Então a eutanásia é considerado um crime. Não, vou desligar o aparelho que vai parar de respirar, todas as funções vão se encerrar. Violência, assassinatos, espancamentos usando a força física, nem sempre sozinho, mas muitas vezes em grupo. Gente, uma atrocidade, você vê isso. Espancam as pessoas, às vezes até a morte. Olha o ódio que essas pessoas carregam ali. Como podem, por mesmo isso, às vezes, por causa de um jogo de futebol, vizinhos, porque não gosta um do outro. Não é à toa que eu sou vizinha de quem eu sou. No mundo espiritual, nada é ao acaso. Tem uma justificativa. Por que eu tenho esse vizinho tão difícil comigo? Que grita a noite inteira, resolve brigar tarde da noite. Tem um motivo, porque é meu vizinho. Nada na Terra é ao acaso. Tudo tem uma razão de ser. Violência no trânsito, demonstrando a intolerância, a impaciência de se achar melhor do que o outro. Tá impaciente? Não dirige não, vai de ônibus. Pega um livro, vai lendo, porque é preferível isso. Vai de metrô, vai de trem, não sei. Vai, mas não façam isso. Se achando melhor do que o outro, se achando que ali tem que passar primeiro. Quantos que a gente vê? Porque levou uma fechada. Para e pensa, coitado, deve estar com algum problema. Deixa ele ir, mas não procure se chocar. E os assassinatos, espancamentos, gente, nós não temos noção do que seja um espancamento. De várias pessoas, um grupo, espancando um ser só. Muitas das vezes por motivo fútil, porque às vezes não tem uma justificativa para levar isso, claro que não tem. Violência urbana de toda ordem, fazendo-nos pensar que não temos mais controle. Pessoas usando todos os tipos de armas,
físicas ou morais, para destruir o semelhante. Então é praticar, ali a criança, ali está escrito bullying, praticar o bullying, espancamento em cima, aqui policiais espancando alguém que deveria apenas ser detido. É violência. E essa violência está onde? Em nós. Porque se eu não tiver a violência, eu não vou praticar nada disso aqui. Então nós temos que trazer sempre para nós. E às vezes a gente traz uma coisa mais brutal, vamos dizer assim, às vezes fala assim, mas aí chocar, eu não saio espancando ninguém na rua. Mas qual a violência que eu trago dentro de mim? Dentro de casa, respondendo, até a mudez é um ato de violência. Eu ignorar uma pessoa é um ato de violência. Ali tem um ser, assim como eu. Responder mal é um ato de violência. Violência contra a natureza. Destruímos a criação divina, o planeta que precisamos para a nossa evolução, sinal de primitivismo. Nos achamos donos. Então, como nos achamos donos, nós vamos destruindo tudo que achamos que temos a propriedade dos rios, do ar, seja da floresta, o desmatamento. O planeta, quando foi construído, ele foi construído para nos receber com todas as nossas necessidades físicas e espirituais, para aqui fazermos a nossa evolução. E não temos o respeito de manter a nossa casa, né? Vamos dizer assim. Diz respeito aos animais que também perante Deus são nossos irmãos, maltratando-os, matando-os, sem piedade, sempre visando a vantagem que terá sobre esta atrocidade. Devemos dar fim à violência. O fim depende de cada um de nós. Então aí é eu comigo, vocês com vocês. Vamos pensar, quando nascemos, nós viemos ao mundo, pode ter vindo até gêmeos aqui, mas nós viemos sozinhos. E com um comprometimento espiritual de que nós iríamos evoluir, melhorar. Olha a oportunidade, dentre bilhões de espíritos estamos aqui. Então nós precisamos pensar nisso, cada um dentro de si. Em que ponto eu sou uma pessoa violenta e agressiva? Em algum ponto, com certeza eu sou, porque senão eu não estaria aqui no planeta, eu ia estar no planeta errado, concorda? Eu ia estar no planeta errado, eu ia ter que ir para outro lugar, não aqui. Se eu renasci aqui, é porque eu preciso dessa evolução. Então, aqui tem vários tipos de violência. O cyberbullying, aquela pessoa que vira a mesa ali, ele está batendo, mas se falar que ele está errado, vira a mesa, se sentindo, né, uma pessoa superior a todos. O constrangimento de ser abordado por uma pessoa sozinha, sem nenhuma defesa. Com certeza uma pedofilia, não fale nada do que, senão você vai ver com uma criança. Não fale, porque eu faço pior com você. Uma criança não tem o psiquismo ainda todo formado para falar, eu vou falar e realmente revelar. Os jogos de games, né, com filmes e práticas de violência. A criança demonstrando a agressividade dela já desde pequeno, mordendo, chutando, né? Quebrando as coisas se não satisfaz a vontade. Violência ali contra a mulher, que devemos denunciar. Os casais que brigam perto dos filhos, deixando as crianças totalmente vulneráveis, sem proteção. E lá o uso da força do mais forte para o mais fraco. Atentar pela violência da criança pequena, quando ela já começa a agredir o coleguinha, na escola, né, no parquinho, seja onde for. E aqui o constrangimento de um adulto ameaçando uma criança, sendo que se ela
o que ela não obedecer, ela, lógico, vai ser espancada. Ela vai pensar que ela vai acontecer o quê com ela, não é? Violência silenciosa, sem testemunha, somente agressor e agredido. Essa violência que não tem a testemunha é aquele que passa e faz aquela ameaça sutil e vai embora. Não teve prova, vai ser a minha fala contra a dele. Então isso, gente, isso aí é perigoso. É muito perigoso, por isso que muitas vezes não tem denúncias. Vai denunciar aonde? Ah, eu estou sofrendo uma violência na minha alma. Hoje em dia o negócio já melhorou muito, mas eu vou fazer um exame de corpo de delito aonde? No espírito? Que eu estou sendo massacrada dentro de casa com uma violência verbal comigo, depreciativa. Tem pessoas que se matam por causa disso, cometem um suicídio, se sente tão depreciada que ela acha que ela não é nada, não é? E aqui pensando a emissão dos fluidos negativos, imagina um xingamento, o que eu estou emitindo para aquela pessoa. Nós somos energia, gente. Então, tudo que eu falo, a minha fala pode elevar, mas ela pode denegrir também. Então, ali a violência não se apaga, mas a educação pode riscá-la do mapa. Uma bala de revólver com um lápis. Educação. Educar o espírito. Quem foi? Que foi? Olha a crise, a ameaça de um empregador humilhando os demais. Diga não à violência contra os idosos, né? Uma criança sendo sufocada. Palavras também ferem. Cuidado. Palavras matam. Matam. Tem pessoas que adoecem, porque elas vão se sentindo tão denegridas que o corpo não resiste, adoece, morre mesmo. Né? Ali num campo de futebol, que foram se divertir, tem aquela violência e agressividade. E aqui, um suicídio, um desrespeito totalmente à vida. Como reverter tudo isso? Termos afeto. E onde ele vai começar? Em nós. Eu tenho que começar a me amar, eu tenho que começar a ter o afeto por mim. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que gostar de mim, para que eu não permita que o outro venha com agressividade e violência comigo. Quem é o outro? Às vezes é o marido. Quem é você para vir me agredir? Eu nunca fui agredida nem por pai e mãe. Um colega de trabalho, quem é você para vir com essa agressividade comigo? Tentar dialogar, mas nem sempre dá certo o diálogo. Mas não se permitir ser violentada dessa forma, moralmente violentada, não é? A gente tem que pensar. Então ali o prazer de estarmos com amigos, com os idosos, a criança, com um aprendizado ali de amor, de afetividade de fato, né? E aqui o bebê com a mãe. Hahnemann, o pai da homeopatia, disse: o corpo não dá impulso de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Tanto a cólera como vícios ou virtudes são inerentes ao espírito. No Evangelho, capítulo 9, item 10. Então está em mim. A violência que eu tiver na minha vida, ela está em mim. Ninguém pode jogar um balde de violência e agressividade no outro e o outro se tornar agressivo ou violento. A violência está em mim. Então sou eu que tenho que fazer essa autoanálise. Onde eu preciso melhorar? De que forma eu preciso melhorar? E reconhecer, gente, nós não estamos aqui, ninguém aqui é perfeito, senão vai estar no planeta errado. Nós estamos aqui em construção. Se eu percebo em mim que eu ainda tenho uma agressividade, o que eu preciso fazer para melhorar isso? É trazer para a gente, porque a gente tem capacidade de conseguir isso.
Então vamos estudar, vamos ler, vamos orar, vamos frequentar uma instituição. O que eu preciso fazer para minha melhoria moral? A violência de fora pode nos ferir, magoar. A violência de dentro, silenciosa, que aplicamos todos os dias em nossos relacionamentos, é igualmente perniciosa e destruidora. Muitas enfermidades se aninham e evoluem gradualmente ou abruptamente como resultado da própria violência ou a de outrem, normalmente afetos bem próximos. Mudez, indiferença, frieza, uso da força física e verbal se reprisam, são armas cruéis. Comecemos por afastar de nós a violência, exercitando o diálogo, o perdão, os bons sentimentos, o afeto, a paciência, a tolerância, carinho, desenvolvendo em nós o amor, centelha divina que existe em cada ser, pois somos todos filhos de Deus. Quando nós vemos alguém muito agressivo, a gente fala assim, gente, é um animal. Olha como nós estamos falando do animal irracional. Não, ele é um filho de Deus em construção, igual a gente. Nós podemos estar, às vezes, num degrau acima. Mas ele é um filho de Deus, que um dia vai evoluir e vai ser um espírito puro. Assim como nós também vamos evoluir, um dia chegaremos a sermos espíritos puros. Vai depender de quem? De nós. Brilhe vossa luz, disse-nos Jesus. Ele falava da luz que existe em cada um de nós. Construamos a paz, promovendo o bem. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. No Evangelho, capítulo 9, Mateus, versículo 4. A terra que herdaremos é a terra regenerada, planeta de regeneração, onde reinará o bem, ainda que tenha resquícios do mal. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos. Quando nós temos a intenção de sermos pacíficos, tornaremos pacificadores. Pacificadores são esses que já conseguem promover a paz. Nós ainda não estamos nesse patamar. Segundo reportagem do saudoso Chico Xavier sobre a assistência de Emmanuel, a humanidade chegou ao clímax de sua maturação dentro da faixa evolutiva que lhe é peculiar. Da revista Reformador, agosto de 2007, página 38. Então, aí o Chico avisando, olha só, 2007 foi publicado. No clímax de saturação, nós já não estamos mais aguentando tanta violência no planeta, não é? Jesus condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É lei. Devemos ser assim para evoluirmos, para sermos um dia espíritos puros. O objetivo da nossa existência é o nosso progresso espiritual, é no espírito. Nós estamos aqui para evoluirmos, tá? E não para estacionarmos nessa brutalidade que nós trazemos ainda em nós, né? Já melhorados, tanto que estamos aqui numa casa espírita, numa casa de oração, e que já melhoramos bastante. Muitos nesse momento estão no crime ainda. Estão cometendo crime nesse exato momento que nós estamos aqui. O que aconteceu aqui? Bom, aconteceu, deu algum erro, mas paramos aqui, né? Seria a minha última fala. Quero agradecer a vocês essa paciência de ouvirmos. Com certeza vocês viram o título inicial, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e não esperavam que fosse
uma oratória falando de tanta violência, mas é importante a gente assumir o que a gente traz dentro da gente. Que todos nós temos ainda uma agressividade em nós, trazemos ainda em nós essa violência que muitas vezes não percebemos. É uma palavra dita na hora, entre aspas, errada, mas às vezes aos gritos, ali vai demonstrando essa agressividade que a gente ainda arrasta, né? Somos espíritos em construção e seremos um dia espíritos de luz, com toda certeza. Então agradeço a vocês a paciência, sei que o tema foi um tema pesado, mas é também necessário para todos nós. Obrigada. Obrigado, José.